Olá! Sabe, às vezes a gente pensa no sucesso como algo só nosso, né? Mas parando para pensar, ninguém chega lá sozinho. Tem as estradas, a internet, enfim, criações coletivas que abrem caminho. Hoje a gente vai fazer uma análise assim mais a fundo de uns pontos de um material bem interessante sobre sociedade brasileira, cidadania, explorar um pouco essa rede toda de relações. Exatamente. A ideia é justamente essa: pegar o essencial do que as fontes trazem sobre ética, política, cidadania, direitos humanos aqui no Brasil. E, claro, vamos acabar esbarrando em dilemas que, bom, estão aí faz tempo, né? Desigualdade, racismo e também nos desafios mais atuais, tipo, como lidar com tanta gente diferente, pensando diferente no século XXI. O material vai desde umas ideias filosóficas até umas questões bem práticas do dia a dia. E o que me pegou logo de cara nesse material foi uma tensão que ele explora. Tipo como aqueles ideais bonitos de ética, de democracia, que a gente valoriza tanto, como eles batem de frente com a nossa realidade aqui no Brasil. Que é, vamos combinar, bem desafiadora, né? Cheia de complexidade. Ok, então vamos tentar desembrunhar isso. Começando pela ética e a política. O material meio que diz que uma não vive sem a outra, mas aí lança umas perguntas importantes, né? Tipo, administrar o governo é igual a administrar uma empresa? Só ser eficiente resolve? Ou, sei lá, os valores, os princípios são mais importantes para guiar o que se faz? E na hora do vamos ver, o que pesa mais? Agir certo ou agir para ter poder? Olha, o que eu acho fascinante aqui, e as fontes mostram bem, é esse choque de ideias. De um lado, tem aquele pensamento mais focado no indivíduo, na competição, tipo Adam Smith, Hayek, que viam isso como motor para o progresso, certo? Só que aí, em contraposição, o material cita outros, como o Paul Singer, que alertam, né? Olha, essa competição toda levada ao extremo pode piorar a vida de muita gente, aumentar a desigualdade. E tem a Hannah Arendt, que meio que joga na nossa cara. Quando tem um problema gigante acontecendo, se você fica quieto, se omite, bom, isso já é uma atitude política, já tem consequência. Quer dizer, ninguém está fora dessa, né? A responsabilidade é de todo mundo. Faz muito sentido. E essa coisa da responsabilidade individual me parece que conecta direto com a ideia de cidadania, né? Que também não é um conceito parado no tempo. O material até lembra como no Brasil, historicamente, muita gente ficou de fora, o tal voto de cabresto. Cidadania era para uma elite, né? Hoje a discussão é bem mais ampla. Fiquei pensando muito naquela ideia que o material traz, de cidadania ambiental. É quase como expandir nossos deveres para além só das pessoas, né? Incluir o planeta na conta. Precisamente. E essa expansão hoje dá de cara com os desafios bem sérios. Pega a crise dos refugiados, por exemplo. Os números da ACNUR são assustadores. Milhões de pessoas. As tragédias que a gente vê no Mediterrâneo. É muito pesado. E aí você vê ressurgir a xenofobia, né? No discurso, em ataques. Aqui no Brasil também. Mas o que as fontes argumentam é: negar direito para o outro não garante magicamente o nosso. Não funciona assim. Nesse ponto, lembrar da história é fundamental. Tipo, a luta das mães da Praça de Maio lá na Argentina, ou Marcos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, são coisas para a gente não esquecer e não repetir os mesmos erros. E como essa visão mais global dos direitos humanos se encaixa nos dilemas éticos que são mais a nossa cara aqui no Brasil? O material entra em alguns bem espinhosos, né? A corrupção. Às vezes parece falha de caráter, às vezes um problema entranhado na estrutura. A miséria. E aquela discussão: resolve com o mercado ou precisa de um Estado mais presente, tipo bem-estar social? Impossível não lembrar da Carolina Maria de Jesus, né? Aquela voz potente denunciando a fome. E o racismo, com as raízes lá na escravidão na relação com os povos indígenas, que hoje leva a debates sobre políticas afirmativas, cotas. Exato. E para lidar com tudo isso, não tem como fugir de pensar na pluralidade. Ela é, bom, essencial para a democracia funcionar. O material até alerta para o risco da tal tirania da maioria. Usa aquele exemplo lá da Suíça que proibiu minaretes em mesquitas. Discute também a questão de gênero como uma construção social, né? Na linha da Simone de Beauvoir. E a persistência chocante da violência contra a mulher
muitas vezes dentro de casa mesmo. Isso tudo levanta uma pergunta importante, que as fontes deixam no ar. Como é que a gente, como sociedade, lida de verdade com quem é diferente? Com a diferença em si? É uma pergunta que parece ficar ainda mais complicada no século XXI, com umas formas novas de intolerância surgindo, né? O material cita o fanatismo, os ataques à ideia de um Estado laico, o rolo das fake news, do negacionismo e a xenofobia que a gente já falou, né? Como aquele caso do refugiado sírio que foi atacado em Copacabana. Triste demais. E aí tem um conceito bem interessante que as fontes trazem. O paradoxo da tolerância, do Karl Popper. A ideia é mais ou menos assim. Uma sociedade, para continuar sendo tolerante, não pode ser tolerante com quem prega a intolerância. Com quem quer destruir justamente os pilares dessa tolerância, entende? É um limite delicado, mas é importante notar, e o material também aponta isso, que naquele caso do refugiado sírio, por exemplo, teve uma reação muito forte da sociedade, de apoio, de solidariedade. Isso é um contraponto legal. Mostra que existe também uma capacidade de se mobilizar pelo lado bom. Então, assim, depois dessa conversa toda, o que fica pra mim é: a gente mergulhou numa complexidade enorme da nossa sociedade, né? Viu como aqueles ideais que a gente admira de ética, cidadania, democracia, muitas vezes dão de encontro com uma realidade muito dura, uma realidade marcada por desigualdades que vêm de longe e por desafios de hoje que são bem intensos. Sim, é isso. E a intenção de olhar para essas fontes não é, de forma alguma, dar uma resposta pronta, um caminho único. É mais um convite para a gente ampliar nossa compreensão de como essas coisas funcionam, sabe? Para pensar criticamente sobre a realidade que a gente vive, reconhecendo as tensões, o nosso papel nisso tudo. Para fechar, então, queria deixar uma provocação no ar, para a gente pensar depois. É algo inspirado numa ideia que o material sugere sobre desenvolvimento. Será que as receitas de sucesso, sabe, aquelas que os países que já se desenvolveram dão hoje para os outros países, será que são as mesmas receitas que eles próprios usaram lá atrás para chegar onde estão? Fica aí a pergunta para a gente refletir.